Você que está nos acompanhando aqui no canal Contábil Play, já se inscreve no canal e não perca nenhuma dessas atualizações. Afinal de contas, a gente sempre tem assuntos a tratar aqui no canal. E você se manter atualizado é muito importante. Olha só, no final também vou lembrar você que as inscrições estão abertas na reta final. A gente prorrogou a Ultra Black Contábil Play. São 4 produtos em 1. Declarações acessórias federais, missão perito para você fazer uma renda extra com perícia judicial. Dá para você tirar aí num laudo R$ 2.500, R$ 3.000. Então é possível você fazer essa renda extra. Tem também o nosso produto Reforma Tributária Explicada, onde você vai ter um direcionamento, clareza, um conteúdo direcionado para você entender a reforma tributária o mais rápido possível. E também o nosso Gestão e Marketing Contábil, se você é da área contábil.